Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagem de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E novamente aqui conosco temos a honra e o prazer de receber Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Luiz? É um prazer retornar, a esse ambiente tão gostoso, onde a gente troca ideias aqui. E aquilo que a gente pode contribuir para os nossos amigos que estão em casa, a gente sim, vamos dividir com eles os nossos conhecimentos, Aprendemos juntos. Com certeza. E temos diálogos um tanto quanto profundos pela frente. Muito profundos. Aliás, que dá muito diálogo, muitas horas de diálogo, e resumir isso em 8, 10, 12 minutos, realmente exige um esforço grande da gente. É por isso que a gente convida a vocês em casa buscar, aí no nossos, dentro do que a gente está falando aqui, mais conhecimentos, para aprofundar ainda mais. O que a gente faz aqui são apenas pílulas do conhecimento. Pílulas do conhecimento. Então, Sérgio, nós chegamos ao capítulo 58 do mencionado livro. Você poderia falar para a gente qual que é o título e qual passagem que se refere? Então, Luiz, vamos falar hoje sobre Em Honra da Liberdade, Emmanuel discorre sobre uma passagem de Paulo, uma carta de Paulo aos Colossenses, uma cidade de Colossos, aos cristãos ali. Então, Paulo tinha um cuidado muito grande em ajudar esses companheiros que estavam ali na dianteira, colocando a palavra do Cristo para a comunidade. Então, Paulo diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradição dos homens, conforme rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Então, ele faz um alerta para os companheiros dele, cristãos, que está falando o nome do Cristo. Não faça das pessoas que estão ali suas presas, sabe? Trazendo palavras vãs, ou seja, sem fundamento, fútil, usando sutilezas, segundo as tradições de vocês, que está completamente fora do contexto que Jesus trouxe. É porque, Sérgio, Jesus veio para revolucionar, todo o conhecimento humano, todo o pensamento humano. Então, isso significa que as tradições dos homens poderiam estar muito erradas. Precisava romper com aquilo, Luiz? Porque foi realmente um divisor de águas. Um divisor de águas. A verdade é libertadora. Concorda? O conhecimento nos liberta. Cristo é libertação, certo? O que acontece? Desde ali já havia uma preocupação de Paulo, e se estende até os dias de hoje, se a gente for perceber, quanto somos manipulados, por indivíduos, que estão na direção de determinadas tarefas religiosas ou científicas, ou seja lá o que for, filosóficas, mutilando, é a palavra correta que ele coloca, mutilando as verdades do Cristo, trazendo para si coisas que o Cristo não disse, mas querendo passar para as pessoas que o Cristo disse aquilo. Ou seja, se você quer um exemplo, você quer chegar ao céu, venha por mim. É uma frase célebre de Jesus. Célebre de Jesus, Mas o que as pessoas estão querendo colocar é que não é por mim, Sérgio. Não é através de mim que você vai chegar ao céu. Ou através de alguma instituição religiosa. Não é porque acho que por muito tempo houve, inclusive na própria Idade Média, que se seguiria depois de Cristo, a partir do século V, a Igreja praticamente tomou para si o monopólio da verdade. É isso. Como se apenas o que fosse interpretado pelos dirigentes da Igreja Católica na época fosse o correto. O correto. Não é? Eu imagino, Luiz, assim, de onde o Cristo estava ou está, vendo que a sua mensagem estava totalmente distorcida, sabe? E que demorou muito tempo para que isso restabelecesse, na verdade, em parte, porque
Isso a gente vai ver com Kardec, a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos, onde o Cristo disse lá atrás: eu vos enviarei o Consolador prometido, né? Que levará a você tudo aquilo que eu não pude dizer quando estava aqui. Então, Para o pessoal de casa entender, o que seria esse Consolador prometido? O que significa essa expressão, Consolador prometido? então, a gente entende que ah, muitos de nós, vamos colocar nós, porque nós éramos contemporâneos do Cristo também, nós somos reencarnacionistas, né? Em algum momento, naquele momento, nós não compreendíamos toda a extensão do amor do Cristo e o que ele queria nos ensinar de fato. Então, ele disse: quando vocês estiverem mais crescidinhos, sair lá do prezinho, né? Tiver um pouco mais de conhecimento, forem adolescentes, porque nós somos adolescentes, somos adultos ainda, total Que compreensão. talvez sejamos ainda crianças, em Exato. espírito. Então, nessa fase, eu trarei para você alguém que vai ensinar vocês, tá? Tudo aquilo que eu não pude dizer quando vocês estavam na infância. Então, Será que não foi uma certa uma nova ou a correta interpretação do que Cristo trouxe? Porque Cristo, nós estamos tentando entender os ensinamentos de Cristo até hoje, né? São atemporais. Exatamente. O Cristo utilizou, por a gente não ter compreensão das coisas, ele utilizava aquilo que estava no nosso dia a dia. Utilizou das parábolas, pequenas histórias dos pescadores, não é, das pessoas que colhiam as uvas, e os tecelãos, coisas do seu dia a dia para que a gente pudesse compreender aquilo que ele estava querendo dizer. E mesmo assim, como você disse, estava nas entrelinhas. Porque hoje a gente estuda as parábolas de Jesus e cada vez que você lê, nós somos prova disso aqui, a gente tem uma interpretação não diferente, mas amplia o Mais nosso aprofundada. conhecimento, né? Amplia o nosso conhecimento. A gente vê coisas que a gente não conseguia ver algum tempo atrás, concorda? Sim. Então, e aí, muitos dessas criaturas dirigentes utilizam algumas das frases de Jesus, tá? E adequam, né, a seu bel prazer, Aos seus próprios interesses. seus próprios interesses. E é isso que muito tempo sempre aconteceu, mesmo antes do Cristo, bem antes do Cristo, depois o Cristo como verdade e as pessoas tomando as verdades do Cristo como verdade deles. Quando não é isso que acontece muitas vezes, porque como você disse, eu quero fazer alguma coisa para o meu interesse. Então, por exemplo, esse dia eu vi uma conversa, Luiz, interessante. Um dirigente de uma instituição disse o seguinte: você não faz mais do que obrigação do que dar 10%, porque 10% tudo que você ganha não é seu, é de Deus. Se você quer contribuir com alguma coisa, você dá além dos 10%. Ou seja, está criando em você Praticamente um tributo. um tributo. E você fica preso daquilo. Então, para você ganhar o céu e ser próspero, ter prosperidade, você precisa fazer certas coisas, entre elas, principalmente o cacau, o dinheiro, né? Porque é aí que está a situação, né? Para que você possa alcançar a prosperidade e o céu. E, se quiser também, em outras denominações religiosas, se libertar dos pecados. Então, utilizam esses recursos, tá? Para que eles possam fazer de você uma presa. Então, desde aquela época, muito antes do surgimento das instituições de hoje, não é? Paulo, então, já alertava os colossenses a respeito dessas dificuldades em relação aos ensinamentos cristãos. Que nós iríamos encontrar, com toda certeza. Imagine que de Paulo para cá, nós já tivemos quantas encarnações, Luiz? Só nessa agora é que eu tenho um conhecimento maior sobre as verdades espirituais, de onde eu vim, para onde eu vou. Principalmente a partir do advento do Espiritismo. Do Espiritismo, né? Então, assim, precisou que os Espíritos, agora com a terceira revelação, descortinasse tudo aquilo que eu não conseguia entender antes. Então, agora eu consigo
alçar um voo solo, concorda? Porque aprendendo eu posso voar sem precisar de esse ou daquele. Porque nós devemos, na verdade, é um princípio básico do Espiritismo, que nós devemos buscar o autoconhecimento. O Não é? autoconhecimento. Então, é a partir de nossa transformação íntima Isso. que nós poderemos realmente seguir os ensinamentos de Jesus. Exatamente. E Jesus tem ali dá um manual, uma verdadeira cartilha para a gente seguir, não é? Alguém disse no passado que se se perdesse todas as frases, a história de Jesus, ficasse só os 10 mandamentos, só o sermão da montanha, nós teríamos ali uma cartilha para a gente seguir a nossa vida sem precisar de outra coisa, né? Certo. Então, Sérgio, caminhando já para o final de nossa pílula do conhecimento, eu gostaria que você lesse para a gente o último parágrafo. O último parágrafo, que normalmente é a conclusão do capítulo feito pelo irmão. Isso. Então, acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem. Tome cuidado. Aquilo que você acabou de mencionar, né, sobre o tributo. Cuidado com tudo aquilo, com todas aquelas pessoas que te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar. Limitando você a pensar. Concorda? E mais, ele fala, empreender e construir, porquanto em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encausulam, relegando-nos a existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, libertados, para que tenhamos não apenas a vida, mas a vida santificada e abundante. Então, libertação, voar, conseguir pelos seus próprios méritos, não é? E não estar na dependência de alguém para que eu possa atingir meus objetivos o tempo todo. Esse é o trabalho do cristianismo, o trabalho do Cristo, libertação. Então, Sérgio, que busquemos a verdade do Cristo de acordo com o nosso próprio esforço, para que possamos merecer a vida santificada e abundante. E eu convido, Luiz, a você que está em casa, procure uma instituição espírita onde tem aí as reuniões de estudo para ampliar o conhecimento, porque aí que está a beleza da gente, como você falou, conhecendo, a gente vai começar a fazer uma autoavaliação, autoeducação, não é? Baseado nas verdades do Cristo. Obrigado, Sérgio. Contamos com você em programas vindouros, certo? Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Este foi Mensagens de Luz. Até a próxima semana.